Muito bom dia, meu jornal, se me dá licença. Eu tinha a alcunha do Rojoeiro como comandante, portanto, por alguma razão era essa alcunha, gosto de começar a horas. Inteligente, que é o que interessa. Senhor General Fernando Serafino, o ilustre Secretário-Geral do Ministério, mais uma vez, muito obrigado pela presença do meu General. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes, mas permitam-me também saudar a senhora Subdiretora-Geral de Política e Defesa Nacional e o senhor Brigadeiro-Geral João Pedro Cravido, antigo Chefe de Estado-Maior-General de Santo Meio e Príncipe. Muito oportuna a presença hoje aqui. Saúde o Subtenente-General Mimoso e Carvalho, saúde e agradeço ao nosso General, não só pela moderação, pelo acompanhamento que tem tido, porque faz parte da comissão deste evento, deste ciclo. Sr. General Gomes Graça, muito obrigado por ter aceito este desafio também, tal como o Coronel Costa dos Reis e o Capitão de Fragata Miguel Faria. Esta sessão do ciclo de conferências de missões militares no exterior, Portugal no mundo, diz respeito a São Tomé e Príncipe, como já viram, e como já ouviram ali daquele lado, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes, a Comissão Portuguesa de História Militar tem por missão promover e coordenar a investigação histórico-militar no âmbito da defesa nacional e, nesse sentido, este ciclo é um ciclo importante para a memória futura. Como eu costumo dizer, e acho que é importante sempre referi-lo, a equipa de coordenação é composta pelo mestre João Tavares, que é o coordenador de todas estas atividades e o historiador que está a preparar a obra final, e por 3 membros do Conselho Científico, um deles aqui presente, é o Tenente-Geral Mimoso e Carvalho, da parte da Força Aérea, o Comandante Costa Canas, meu camarada e amigo, que está com as Sagres, algures, mandou-me uma mensagem a dizer que não consegue entrar na internet, porque há pouco dizer que isto aqui é difícil no meio do alto mar, mas ainda bem que ele está com os cadetes da Escola Naval, e depois o Coronel Berger, que está aqui presente, sempre presente também. E depois tenho o apoio das várias entidades, como sabem, Ministério da Defesa Nacional, Direção-Geral de Política, do Estado-Maior-General e dos 3 ramos das Forças Armadas. Não vou repetir tudo, mas é importante, sobretudo, para quem, designadamente para o Sr. Brigadeiro-Geral, para quem está connosco pela primeira vez, este ciclo pretende cruzar informação dos ramos, que já viram, que já nos deram, e que nós vamos corrigindo, e depois na primeira pessoa. E hoje, curiosamente, desde o moderador até todos os restantes, estiveram em São Tomé e Príncipe, em missões diferentes, e digamos que o vosso contributo é importante. A dos oradores, depois vamos pedir um texto para ser publicado no boletim da Comissão, como já foi, no boletim anterior nos outros países, que foi Angola, Moçambique, Guiné, Mali e República Centro-Africana, e portanto, para ficarem depois registados e serem citadas as vossas trabalhos. Na obra final, são citadas depois. Muitos de vós não tinham publicado, alguns, em algumas missões, fazem parte de obras específicas, ou do Conjunto, ou da República Centro-Africana, às vezes só de uma determinada missão. E este é um trabalho que é a missão da Comissão, e aqui do Ministério da Defesa Nacional, e do Estado-Maior-General, e é depois este trabalho também ser cedido aos ramos, e os próprios ramos, amanhã tenho uma conversa, por exemplo, com o Chefe de Estado-Maior, os próprios ramos depois também publicarem, não tem problema nenhum, isto aqui não há, e a Força Aérea, se quiser publicar depois, tem o seu lugar, é com muito gosto, depois são trabalhadas obras específicas dos ramos, mas a nossa missão é a missão global. Permitam-me que, antes de passar ao debate, apresente o Tenente-Geral Mimoso e Carvalho, nasceu em Lisboa, em janeiro de 53, não muito longe daqui, aliás é sócio de Belenenses, fica já assumido, está aqui ao lado, é licenciado em Ciências Militares e Aeronáuticas pela Academia Militar, exerceu funções da especialidade como piloto instrutor, piloto operacional em aviões de combate e piloto de demonstração da Esquadrilha Histórica do Museu do Ar. Desempenhou os cargos vários, de comandante da Esquadra de Ataque 301 no Montijo, de segundo comandante da Base Aérea de Beja, diretor de cursos no Instituto de Altos Estudos da Força Aérea, comandante da Base Aérea número 1 em Sintra,
Foi ainda diretor de instrução da Força Aérea e delegado do chefe de Estado-Maior da Força Aérea para a Cooperação Técnico-Militar, comandante da Zona Aérea dos Açores, chefe da Divisão de Planeamento Estratégico Militar e adjunto do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, na altura General Valença Pinto, para as áreas de planeamento e de operações. Foi depois diretor do Instituto de Estudos Superiores Militares, presidente do Conselho Superior de Disciplina da Força Aérea, juiz militar do Supremo Tribunal de Justiça e presidente da Comissão Histórico-Cultural da Força Aérea, área onde se tem destacado no âmbito da investigação dedicada à história da aviação militar em Portugal, enquanto autor e coordenador de obras editoriais, conferencista, curador de várias exposições temáticas e articulista publicado em revistas nacionais e estrangeiras. Isto são palavras, mas os atos estão muito superiores às palavras. O Sr. General, se me permitem, é uma referência para todos nós, em particular para quem está na Força Aérea, em todas estas áreas e com uma determinação única. Pronto, fico por aqui, não é? Fico por aqui. É membro do Conselho Científico da Comissão, faz parte da equipa de coordenação deste ciclo e agradeço mais uma vez o facto de ter aceito este desafio. A partir de agora a palavra é sua, quando está à vontade, somos todos ouvidos, não só. Muito obrigado, meu general, mais uma vez. Portanto, em primeiro lugar, General Vieira Borges, obrigado por este honroso convite. Para moderar esta sessão, cumprimento aqui os restantes oradores, eu também, o Secretário-Geral, o Senhor-General também, e aproveito para cumprimentar o Sr. Brigadeiro, o João Pedro Carvalho, o São Tomé e Príncipe, que está connosco hoje, e, portanto, também poderá ser um elemento interessante nesta apresentação. Eu lá em casa, ou pelo menos no lugar de trabalho, cumprimento quem está lá de lá através destas novas tecnologias, ou novas, já não são novas tecnologias da informação, e bom dia a todos. Portanto, já se realizaram até agora 5 sessões deste ano. Passámos por Angola, Guiné, Moçambique, Mali, República Centro-Africana, estava na altura de chegar ali, também naquela zona, a São Tomé, e portanto é o que estamos a fazer hoje. Neste sentido, eu gostaria apenas de tentar dizer aqui primeiras palavras sobre como é que as coisas evoluíram, porque no fundo enquadramos tudo aquilo que vai ser dito a seguir. Curiosamente, temos aqui 3 apresentações, Força Aérea, Marinha e Exército, que nos dá, de alguma maneira, uma panorâmica daquilo que se tem passado, e concretamente também com o conhecimento do Sr. Coronel, como arguido, e sempre relacionado na Direção-Geral com estas questões. Portanto, o que eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, é que isto começa toda a cooperação com o protocolo assinado em Argel no dia 28 de novembro de 74, entre o governo português e, no fundo, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe. Em 12 de julho do ano seguinte, portanto, de 75, na data da independência, é assinado um Acordo Geral de Cooperação em que são estabelecidas várias áreas para serem trabalhadas. Caso concreto, o artigo número 1.2 falava nos domínios económico, financeiro, técnico, científico, cultural, judicial, diplomático, consular e militar. Todos a serem definidos por acordos especiais subsequentes. A verdade é que, se nós olharmos igualmente com os outros Estados PALOP, o Estado de São Tomé nasceu no contexto da Guerra Fria e a educação tornou-se fundamental, até pelas questões de alfabetização que era necessário, mas também acaba por ser um momento em que há várias visões do mundo naquela fase e, portanto, a ida dos estudantes são tomenses, assim como dos outros países, para Cuba, Roménia, União Soviética, a República Democrática Alemã, permitiu ou fez com que as chefias e os contactos de âmbito militar acabassem por conduzir durante muitos anos e influenciar os primeiros anos da cooperação. Apesar dessa opção, São Tomense continua a existir uma estreita ligação ao Portugal, naquela altura, e Portugal foi o único país que tinha um embaixador residente naquele período, um país ocidental. Assim, o apoio português não deixou de estar fundamentalmente até no âmbito da educação. E logo em dezembro de 75 há um primeiro acordo no âmbito da educação,
em que permitiu que os primeiros professores fossem para São Tomé. Teve também alguma influência nesse esforço. A cooperação técnico-militar, nesta altura, já começou, como se começou a chamar a CPM, portanto, no final dos anos 70, como instrumento da política externa portuguesa, na realidade foi iniciada em 78, apenas, mas de uma forma incipiente e com pouca expressão, e através dos primeiros estudantes que vieram para Portugal aprender. De qualquer maneira, gostaria de referir também que ainda em 75 e no final, a Força Aérea iniciou a cooperação técnico-militar e enviou para a Guiné, já depois da independência, um destacamento de helicópteros que apoiou aquela fase de transição, assim como em São Tomé e Príncipe também enviou um avião de Dakota para ajudar nos primeiros tempos da independência. Estes novos países acabaram por continuar ligados e reforçar os laços de cooperação connosco, através de solicitações do domínio militar, mas na realidade eram pedidos à medida que havia dificuldades e das necessidades que tinham, iam pedindo. Portanto, não havia um apoio estruturado, mas a verdade é que foi possível ter essas ligações e ir respondendo de alguma maneira. A situação posteriormente agudizou-se, efetivamente, com a conjuntura internacional, com a mudança de situação e o abrandamento do conflito entre os blocos, com a implosão da União Soviética, e que isto teve grande influência na altura, o que deixou espaços vazios, o que nos permitiu também converter um pouco aquilo que estava a ser feito. Contudo, apenas no final dos anos 80 é que, fruto da situação, houve uma abertura económica e um posicionamento diferente dos interlocutores em São Tomé, que permitiu um arranque de uma nova fase da cooperação. Foi importante nesta altura porque foi o momento em que se criou a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, o que acabou por estruturar um pouco o avanço. Isto reflete logo de seguida com os primeiros acordos, acho que o primeiro foi com a Guiné, penso eu, mas logo o segundo, em dezembro de 88, foi com exatamente São Tomé e Príncipe. A partir do ano de 1992, começaram os cursos, portanto em Portugal, para os PALOP, e a partir de 95 começaram-se a realizar reuniões, seminários, que acabaram por criar uma ligação diferente, noutro patamar, nesta cooperação. Gostava também de chamar a atenção que em 99 foi quando, com a multilateralização da CPM, começou a existir um apoio a outro nível das Forças Armadas desses países. E os quadros superiores da administração do Estado também foram apoiados e permitiu um avanço na área das relações internacionais. Portanto, abranger um pouco mais aquilo que era a tal colaboração ou parceria que tínhamos. Desde 2002, a Cooperação Técnico-Militar Portuguesa, que era até certo ponto bilateral, passou a multilateral, no quadro da CPLP. É na fase em que a CPLP passa a ter também a sua componente de defesa, portanto, cooperação do domínio da defesa, que até aí não tinha. Neste contexto, em abril de 2006, portanto vamos avançando, foi lançado o programa de apoio às missões de paz em África, o PAMPA, veio a reforçar a CPM para a capacitação dos PALOP na gestão de crises e operações de manutenção de paz humanitárias no continente africano. Portanto, passa a haver um maior envolvimento também neste aspecto. Aqui gostava de... os 4 eixos nessa fase, portanto é uma fase importante da CPM, que se vai refletir naquilo que vamos depois também ouvir, em parte, foi a capacitação, um dos domínios era a capacitação institucional, em apoio da explotação da defesa, das Forças Armadas de PALOP, era a questão da formação militar, treino e instrução de valorização do fator humano, a cooperação regional, que era a articulação com as organizações de segurança regional, e o apoio a missões de paz, com a capacitação operacional, concretamente em São Tomé, que é exatamente o caso que vamos ouvir. Nessa fase, para além destas questões da CPM, ainda se criou um outro instrumento importante,
foi a iniciativa do Mar Aberto, na qual foram envolvidos vários países africanos com participação da Marinha Portuguesa, isto desde 2008. Realização de missões regulares para o apoio e desenvolvimento da segurança marítima. Em junho de 2013, há então um novo acordo e um tratado em que junta a República Portuguesa, a República de São Tomé e Príncipe e a República de Cabo Verde e entra-se no domínio da fiscalização conjunta dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição e que vai reforçar a cooperação com estes Estados em matéria dos combates ilícitos no mar, em linha com o programa AMLEP, o African Maritime Law Enforcement Partnership, que era a fiscalização conjunta dos espaços marítimos, no âmbito da estratégia do AFRICOM, dos Estados Unidos, do Comando dos Estados Unidos para a África, e que acabou por implementar e melhorar a segurança marítima e a cooperação multilateral na região do Golfo da Guiné. Este programa tem tido a participação quase contínua da Marinha e da Força Aérea. Para terminar, já estou longo, em 2019 há outra alteração a nível da direção pública, em que se substitui o conceito da CPM, da cooperação militar, para a cooperação no domínio da defesa. Os tais CCD também mantiveram os programas quadro, que é onde acabamos por estar inseridos, mas na realidade também foi uma boa contribuição, porque agora os programas passaram a ser de 3 a 5 anos, com instrumentos jurídicos perfeitos. Aliás, São Tomé acabou o último agora de 2021, 2025, provavelmente até, não sei se já está assinado ou quase, e pronto, portanto, esta estruturação foi importante e acho que acabei por dar aqui uma tentativa de enquadramento da AFI e para não demorarmos mais tempo, vou passar já vamos ver o primeiro orador, que é o nosso general piloto aviador, general piloto aviador, Luís Gomes Graça, que nasceu em 1970, é natural de Vila Timor. Hoje temos aqui uns oradores que definem bem o que é que foi o passado de Portugal. Mas enfim, com o seu coronel também natural de Vila. O Sr. General ingressou na Força Aérea em 1988 e por favor, a seguir, o outro tem. Não, antes, pronto. Ok, obrigado. É o comandante pessoal da Força Aérea desde 11 de março de 2026 e como comandante interino, que está a aguardar a promoção, a Tenente-General. Como oficial subalterno, foi piloto operacional de Casa 212, aviocar, na Esquadra 502, e exerceu as funções de comandante de esquadrilha do Corpo de Alunos e instrutor de voo na Academia da Força Aérea. Foi piloto operacional de E3 da AWACS, da Esquadra 1, Vigilância e Controle Aéreo da OTAN, sediada em Garland-Kirchen, e ao longo dos anos exerceu várias funções da Esquadra 502, como oficial de uniformização e avaliação, oficial de operações, acumulando com a chefia do Gabinete de Prevenção de Acidentes da Base Aérea número 1 e comandante de esquadra em acumulação com o cargo de coordenador operacional do programa Casa C-295, que é o avião que equipa hoje a Força Aérea com as missões anteriores do Aviocar e ainda mais. Foi ajudante de campo do Presidente da República e posteriormente assessor militar do Ministro da Defesa Nacional. Como coronel, foi subdiretor pessoal da Força Aérea e comandante da Base Aérea 6 no Maltese. Auditor do curso de promoção oficial general do ano letivo de 2020 a 2021 e posteriormente coordenador da área de ensino de operações militares e da área de ensino de técnicas e tecnologias militares no Instituto Universitário Militar, o IUM. A 22 de julho de 2022, tomou posse como diretor de formação da Força Aérea, cargo que acumulou com o diretor pessoal, interinamente, desde dezembro de 2023 a julho de 2024, data em que passou a exercer, em exclusividade, as funções de diretor pessoal. Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações, como a Grande Oficial da Ordem de Bis, uma medalha de serviços distintos grau ouro, 5 de prata, mérito aeronáutico de primeira e segunda classes e as medalhas de Cruz de São Jorge, Cruz Naval, comportamento exemplar e da Defesa Nacional. O General Luís Graça é casado e tem 2 filhos e o palco é seu. Então,
É só passar para a seguinte. Portanto, muito obrigado pela apresentação, cumprimento o Sr. Secretário-Geral, Sr. Jornal, Sra. Diretora, Sr. Major-Geral, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente, é uma honra, Sr. Brigadeiro-Geral também, muito obrigado pela sua presença, assim como todos os que estão aqui presentes, camaradas do painel e todos os que nos chegam por meios telemáticos. Portanto, o objetivo desta apresentação é apresentar o enquadramento, a missão e o legado do destacamento aéreo de São Tomé e Príncipe durante 20 anos, 1978 a 2008. Para tal, irei falar do contexto político-militar para percebermos o porquê do início e do fim deste destacamento, qual era a nossa missão, os desempenhamentos e atividades deste destacamento e, finalmente, um balanço político-militar do ponto de vista pessoal de quem viveu isto, de certa forma, intensa. Portanto, Portugal em 1978 estava num período de estabilidade governativa, o professor Aníbal Cavaco Silva tinha ganhado as eleições no ano anterior, tínhamos aderido à Comunidade Económica Europeia também 2 anos antes e, portanto, em termos de política externa, é um país perfeitamente explorado na política europeia, membro fundador da NATO e, obviamente, a iniciar a sua cooperação, como aqui já foi referido pelo Sr. Tenente-General, com os países um país perfeitamente alinhado com a NATO e que estávamos aqui a viver nos últimos anos da Guerra Fria. Em termos de Forças Armadas, as Forças Armadas estavam-se a preparar para o fim do serviço militar obrigatório, portanto, num processo de profissionalização, de adaptação a novas missões, modernização de meios, e, curiosamente, 1988 foi o ano em que entraram as primeiras 2 cadetes pilotos aviadoras na academia. Designadamente, temos aqui a fotografia da Paula Costa, que terminou o curso e que foi a primeira pilota aviadora da Força Aérea. E, portanto, dentro do âmbito das novas missões, começava a ganhar importância o conceito de missões de operação militar, que se apresentavam como importantes instrumentos de política externa. E, neste caso, a Força Aérea apresentava uma série de valências que eram muito importantes para este tipo de missões, designadamente a mobilidade aérea, o apoio logístico, a vigilância e transporte, para além da formação e assessoria. Por seu lado, São Tomé, em 1978, vivia-se num regime de partido único, o poder político estava concentrado no atual Presidente, o Presidente Manuel Pinto da Costa. Contudo, apesar das características do regime, vivia-se um ambiente de estabilidade interna e de segurança. E também, como já foi referido pelo Sr. General, sentia-se o fim do Bloco Soviético e, portanto, São Tomé começava-se a abrir ao Ocidente e a procurar outros parceiros, designadamente com Portugal. As Forças Armadas eram de pequena dimensão e com meios limitados, portanto, em termos de recursos humanos, como materiais e como logísticos, mas São Tomé não tinha uma ameaça externa propriamente dita. E, portanto, as Forças Armadas serviam essencialmente com uma função de soberania, de apoio às instituições e também para a ordem interna. O grande calcanhar daqueles de São Tomé nestes anos era precisamente a economia. Portanto, era uma economia muito frágil, portanto, o café e o cacau já não tinham o rendimento de décadas anteriores, e, portanto, vivia-se um período de grande aflição, com uma deterioração contínua das condições económicas, uma grande inflação, e, portanto, era um país que precisava efetivamente de ajuda externa, não só para a sustentação económica, mas também para apoio no âmbito da segurança e defesa. E, portanto, é neste contexto que, em 1987, o governo de São Tomé solicita a Portugal um apoio humanitário urgente, que acabou por resultar em 19 e 29 de novembro em 6 missões consecutivas de C-130 que transportaram 100 toneladas de géneros de primeira necessidade. E, portanto, houve aqui uma constatação, de facto, que era preciso ajudar São Tomé, e através de interações entre os respectivos negócios estrangeiros dos 2 países, houve essa continuação de pedido de assistência militar. E é nesta sequência que, a 29 de outubro de 1988, ainda antes de ser assinado qualquer acordo formal de cooperação técnico-militar, a primeira aeronave da Esquadra 502, na altura baseada na base aérea número 3, em Tampes, nesta data que aterra a primeira aeronave em São Tomé e se dá o início da assistência militar portuguesa propriamente dita. A 21 de dezembro de 1988 é assinado o Acordo de Cooperação Técnica no Domínio Militar entre Portugal e São Tomé, assinado em Lisboa, e este foi publicado só em 1990 em Diário da República. Mais tarde, houve um protocolo adicional a este acordo, mas que basicamente estava centrado nas condições e instalações para os cooperantes.
Só como curiosidade, vou aqui apresentar a rota que nós tínhamos de fazer, porque a aventura começava muito antes de chegar a São Tomé. Portanto, eram 4 dias até chegar a São Tomé. No primeiro dia, de Tancos para Porto Santo, para reabastecimento, fazíamos a primeira pernoite em Las Palmas. No segundo dia, íamos até à Mauritânia para abastecer, em Nouadhibou ou Nouakchott, normalmente Nouakchott, e dormíamos em Dakar. Depois, no terceiro dia, íamos então para Bamako, Mali, para reabastecer e pernoitávamos em Abidjan, e no quarto dia, então, chegávamos a São Tomé. Portanto, era uma viagem para esta aeronave, era um grande desafio, atravessávamos países muitas vezes em conflito. Esta era a rota standard, mas muitas vezes variava conforme as situações internas dos países. Portanto, eram cerca de 6.500 km, cerca de 30 horas de voo, mais ou menos, e fazíamos esta viagem 2 vezes por ano, em março e setembro, para a troca das aeronaves. Esta é o protagonista principal do destacamento, não é? Que é a aeronave, o C-212 Aviocar, que muito carinhosamente, pelos são-tomenses, era designada de Paca-Paca. Portanto, uma aeronave de asa alta, turbo-hélice, o primeiro turbo-hélice da Força Aérea Portuguesa, com capacidade para aterrar e descolar em pistas não preparadas, pistas curtas, com capacidade de 18 passageiros, 16 paraquedistas, 12 macas ou 2.000 kg de carga. Portanto, até foi uma aeronave foi comprada, adquirida antes de 1974, precisamente para ser utilizada nos territórios, então, ultramarinos. Contudo, como as suas entregas foram só a partir de 74, foi apenas 14 anos após esta data que o Aviocar vai efetivamente começar a fazer missões operacionais em África. Qual era a nossa missão? No âmbito do acordo de cooperação, a missão principal eram as evacuações aeromédicas. Portanto, a Ilha do Príncipe não tinha grande capacidade em termos de assistência médica, e, portanto, tudo que fosse fraturas mais graves, problemas de gravidez, etc., as pessoas tinham que ser evacuadas do Príncipe para São Tomé. Portanto, em linha reta eram cerca de 160 km, isto era mais ou menos 40 minutos para um lado e 40 minutos para o outro, e normalmente estas missões eram acompanhadas por um médico português ou por um médico de São Tomé, normalmente cubanos. Também era possível fazermos evacuações entre São Tomé para o continente africano, normalmente para o Gabão, para Libreville, mas também já vai acontecer para outros países, nomeadamente para Abidjan. Mas estas evacuações eram mais raras. Também no âmbito do acordo de cooperação, o governo de São Tomé tinha um crédito de 20 horas de voo por mês para fazer transporte de passageiros ou de carga entre São Tomé e o Príncipe. Portanto, estas missões eram solicitadas diretamente pelo Ministério da Defesa e Ordem Interna de São Tomé, diretamente ao destacamento. Outras missões, como as missões de busca e salvamento e transporte aéreo geral, eram solicitadas via embaixada. As missões de transporte aéreo geral para o continente africano eram relativamente raras, mas as missões de busca e salvamento eram frequentes, e podemos falar dos desafios, porque imaginem o que é fazer uma missão de busca e salvamento sem helicópteros na zona para fazer o salvamento. Portanto, era isso. Outras missões, tínhamos o transporte aéreo geral, a Embaixada de Portugal tinha também um crédito de 30 horas de voo por semestre, já que o embaixador em São Tomé também estava acreditado no Gabão. E depois tínhamos outras missões, como manutenção de qualificações da tripulação. Por exemplo, podemos aqui ver, quando chegava um piloto novo, normalmente levavam ao Príncipe para conhecer a pista e adiantar-se e perceber como é que eram os procedimentos antes de uma missão operacional. E depois, voos de manutenção, quando havia uma manutenção na aeronave que requeria, por exemplo, voos de experiência. Este é para mostrar a constituição do destacamento. O destacamento eram 8 militares, um piloto comandante, um copiloto, um navegador, 2 mecânicos de voo, um mecânico de radionavegação, um mecânico de eletricidade e instrumentos, e a partir de 92 tivemos um oficial médico. Apesar do oficial médico não estar permanentemente lá, este médico dava tanto apoio aos militares do destacamento, mas essencialmente trabalhava no Hospital de São Tomé e trabalhava também no âmbito da cooperação, a dar consultas à população de São Tomense. Nem todos os dias voávamos, mas o trabalho continuava. Portanto, todos os militares tinham funções muito específicas no âmbito do destacamento, e, portanto, era necessário todos os dias fazer coordenação com a embaixada, elaboração de reportes, relatórios,
tínhamos umas senhoras que tomavam conta da cozinha e da limpeza, mas nós é que tínhamos que adquirir os géneros e muitas vezes tínhamos que ir à procura dos nossos fornecedores no meio do mato para conseguirmos fazer isso. E, portanto, era trabalhoso e era exigente, mas era entusiasmante também, porque era uma maneira também de conhecermos a ilha e contactarmos com a própria população. Algo menos conhecido era o apoio geral à população portuguesa com o destacamento aéreo TAPA, tanto aos portugueses residentes como àqueles que passavam lá no âmbito do turismo. Porque de vez em quando ficavam doentes, desapareciam, e era curioso que a população, em vez de se dirigirem às autoridades locais ou à própria embaixada, o que as pessoas faziam era ir imediatamente ao bairro da Cooperação falar com a Força Aérea, solicitar ajuda. E, portanto, aí fazíamos, obviamente, com todo o interesse. Entretanto, passam 20 anos. Portanto, 20 anos, neste momento, temos não uma maioria do PSD, mas uma maioria do PS. Portanto, continuação de uma política externa exatamente na mesma linha, no eixo euroatlântico, forte compromisso com a União Europeia, com a NATO, com a CPLP, mas há aqui algo de diferente, que é começam-se a sentir os primeiros impactos da crise financeira de 2008, designadamente ao nível da despesa do Estado e, obviamente, afetando a despesa relacionada com a defesa. As Forças Armadas estavam, à época, muito empenhadas em missões externas, portanto, Afeganistão, Kosovo, Bósnia-Herzegovina, Líbano, Timor-Leste, os países africanos, também da língua oficial portuguesa, portanto, muitos empenhamentos. E também já começávamos a sofrer aqui alguns impactos do processo de profissionalização das Forças Armadas, designadamente ao nível do recrutamento e da retenção. Portanto, já começámos a sentir uma diminuição dos recursos disponíveis, nomeadamente na Força Aérea. E, portanto, isso levou a que, ao nível da Força Aérea, fizéssemos algumas recrutações. Por exemplo, as esquadras de aviacar foram começando a ser fundidas e fazíamos destacamentos. E também procedeu-se à modernização de alguns meios, nomeadamente do aviacar PC-295. E, portanto, quando estávamos neste processo, tendo em conta os constrangimentos de recursos humanos e materiais, foi logo evidente que seria impossível mantermos os 3 destacamentos que na altura tínhamos, Açores, Madeira, São Tomé, para além do alerta H24 que tínhamos na altura em Sintra e que iria passar para o Montijo. E, portanto, esta foi uma das razões principais que levou a considerar o fim do destacamento em São Tomé. Mas não foi a única razão, porque também São Tomé estava diferente, passado 20 anos. Houve uma revisão da Constituição, em 1990, portanto, 2008, São Tomé já era um regime democrático, multipartidário, com alguma instabilidade, mas as instituições funcionavam. Também, ao longo destes anos, houve um processo de capacitação aérea do próprio Estado de São Tomé, portanto, já havia na altura uma companhia aérea são tomense, com uma participação portuguesa, mas que fazia já a ligação interilhas, portanto, já não havia a preocupação da ligação do transporte geral e das evacuações. Esta companhia já tinha algumas ligações internacionais. E o grande problema de São Tomé passou a ser este. Portanto, eram os problemas no Golfo da Guiné, designadamente a pirataria, os tráficos, a criminalidade. E, portanto, São Tomé era diferente de há 20 anos atrás, era um Estado já com alguma maturidade, mas com outras preocupações em termos envolventes e não tanto ao nível interno. E, portanto, é nesta sequência que se dá o fim do destacamento aéreo, 16 de fevereiro de 2008, dá-se a descolagem de São Tomé da última aeronave da Esquadra 502, que aterrou depois em Sintra ainda, a 20 de fevereiro de 2008. Qual foi o balanço? Fizemos mais de 5.500 horas de voo durante estes 20 anos. Transportámos mais de 50 mil passageiros. Nos últimos 5 anos fizemos uma média de 224 horas de voo por ano. Transportámos quase 2.500 passageiros, 86 doentes e 47 toneladas de carga por ano. Portanto, o que é fenomenal, tendo em conta a capacidade desta aeronave. Mas também a população. Portanto, a sua estimativa da ONU, em 2008, São Tomé tinha cerca de 169 mil habitantes, dos quais 6 mil no Príncipe, ou seja, nós transportámos cerca de 30% da população do Príncipe e provavelmente não houve nenhum habitante do Príncipe que não tivesse andado mais tarde ou mais cedo no Paca-Paca, não é? E, portanto, o que é fenomenal. Temos de aspectos positivos do nosso destacamento. Eu relevava, obviamente, o reforço das relações bilaterais entre Portugal e São Tomé. O destacamento contribuiu muito para a política externa portuguesa, contribuiu internacional do próprio país, em termos de conseguir garantir os mínimos de governação ao nível interno.
contribuímos também para a estabilidade interna e territorial de São Tomé, e obviamente em 1988 antecipámos aqui de certa forma o paradigma do que viria a ser depois no futuro as missões de segurança cooperativa. Em termos de aspectos negativos, a duração prolongada deste destacamento acabou por refletir alguma dependência estrutural de São Tomé em questões básicas, exatamente na questão do transporte aéreo ao nível interno, e também eu diria que foi um tipo de cooperação que ao longo dos anos começou a causar, não cooperação, mas habituação. Ou seja, estava ali aquele meio e não fornecemos a São Tomé as ferramentas necessárias para se autonomizar e para se capacitar para ela própria. Pronto, demorou mais tempo do que devia ter acontecido. Portanto, para Portugal, julgo que o fim do destacamento acabou por significar um processo de reorientação das suas missões, com a aposta em forças mais projetáveis e interoperáveis, designadamente com o C295, e para São Tomé acabou também por marcar um estágio de maturidade democrática, em que houve uma passagem de responsabilidades, neste caso para São Tomé, e também para um novo tipo de relacionamento bilateral entre Portugal e São Tomé, agora neste momento efetivamente focado nas ameaças que São Tomé tinha na altura. Portanto, saiu lá o Aviocar, mas desde, como o Sr. Jornal refletiu, ainda agora no dia 3 de abril, terminou uma missão de P3, precisamente para dirimir estas ameaças no Golfo da Guiné. Portanto, a Força Aérea não saiu da Força Aérea, continuou lá de outra forma. Portanto, é assim que eu diria. Reconhecimentos. A Esquadra 502 recebeu uma medalha de ouro de serviços distintos pelo Ministro da Defesa Nacional em 1998, por ocasião dos 10 anos do destacamento. Tivemos um louvor do Presidente da República São Tomé e Príncipe em 2005, o Presidente Fradique de Menezes, à época, e a Esquadra 502 é membro honorário da Ordem Militar de Aviso desde 2019, não só, mas também por causa deste destacamento. Portanto, isto é alguma da bibliografia, alguns livros sobre o Aviocar, aquele ali do Luís Proença e Mário Diniz é, de certa forma, um apenso de um livro espanhol feito sobre o Aviocar, e, portanto, e muitos artigos, alguns dos artigos que consultei da mais alta. E, portanto, eu termino com estas palavras que julgo que são as palavras-chave deste destacamento. Prontidão, sempre prontos para fazer a missão, compromisso com o povo de São Tomé, houve ali uma grande simbiose entre o destacamento e a população, e um serviço além fronteiras em nome de Portugal e dos Forças Armadas Portuguesas. Muito obrigado, gostaria de dispor. Vamos, portanto, passar agora ao segundo orador, que é o capitão de fragata Paulo Miguel Faria. Nasceu em 1982 e é natural de Évora. Ingressou na Escola Naval em 2001, tendo concluído a licenciatura em Ciências Militares Navais, classe de Marinha, em 2006. É o capitão do Porto de Aveiro e comandante local da Polícia Marítima desde fevereiro de 2026. Especializou-se em comunicações e possui, entre outros, o curso de aperfeiçoamento em Autoridade Marítima e uma pós-graduação em História Marítima na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. No mar, efetuou diversas missões em várias unidades navais, nomeadamente navios da República Portuguesa António Enes, Afonso Cerqueira, Viana do Castelo, tendo desempenhado os cargos de chefe de Serviço de Comunicações e Operações, chefe de Serviço de Navegação e chefe de Serviço de Operações de Superfície e Antisuperfície. Exerceu o comando da NRP Zaire entre outubro de 2016 e julho de 2018, efetuou diversas missões de busca e salvamento do continente e na região autónoma dos Açores, missões do âmbito da Força Marítima Europeia Multinacional Não Permanente, a Euromarfor, e da Força Naval Portuguesa, a TRT Marfor, entre outras. Durante as suas comissões nas unidades navais, frequentou os cursos de operações SAR, do Sistema Mundial de Socorro e Segurança Marítima, o GMDSS, e o curso de aperfeiçoamento em fiscalização marítima e o estágio para comandantes imediatos de unidades navais. Em terra, exerceu as funções de comandante de companhia da Escola Naval, nomeadamente os cadetes do curso do comandante de Mar e Guerra, do capitão de Mar e Guerra Henrique Quirino da Fonseca, entre 2013 e 2016. Entre 2019 e 2021 esteve colocado no comando naval como chefe da secção de comunicações, de 2021 a 2023 na Direção-Geral da Autoridade Marítima como chefe da Divisão de Fiscalização e Recursos,
e de 2024 ao início de 2026 desempenhou as funções de chefe de segurança marítima e adjunto de capitão do porto de Ponta Delgado. Da sua folha de serviços constam vários valores e condecorações, nomeadamente uma medalha de serviços distintos, 4 produtos navais, comportamento exemplar, uma medalha de comissões de serviços especiais com a legenda São Tomé e Príncipe 2018. O capitão de fragata Paulo Miguel Faria é casado e tem 2 filhos. Sr. Comandante, é todo seu. Muito obrigado, Sr. Nacional. Obrigado pela introdução. Cumprimento todos os presentes aqui na sala e também lá em casa pela via digital ou nos serviços. Senhores generais, senhores doutores, caros oficiais, senhores sargentos. Antes de mais agradecer o convite que me foi efetuado e, tendo em conta as minhas limitações de distância e operacionais, fiz um esforço para conseguir estar aqui presente hoje e partilhar aqui a experiência que vivi. Mas em suma, muito obrigado pelo convite efetuado e assumo desde já que é um privilégio poder participar nesta conferência dedicada às missões militares no exterior, nomeadamente no âmbito da experiência que vivi em São Tomé e Príncipe no ano de 2018, numa missão designada de capacitação marítima da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. Esta missão foi peculiar, diferenciada e desafiante pela sua natureza, com empenhamento anual e permanente de um navio patrulha, designado NFP-Zaire, com o objetivo de reforçar a vigilância e fiscalização dos espaços marítimos de São Tomé e Príncipe e, a título complementar, desenvolver atividades de capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, contribuindo para a segurança marítima na região do Golfo da Guiné e para a edificação da capacidade operacional de fiscalização marítima na área. Portanto, esta missão tinha 5 grandes objetivos quando foi elaborada: criar condições de sustentação logística e permanência do navio na área, reforçar a confiança mútua e a importância da segurança marítima, apoiar o desenvolvimento da legislação e governança marítima, apoiar a edificação da capacidade operacional da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe e realizar atividades operacionais de fiscalização marítima conjunta. Então, agora, para esta apresentação, elaborei um conjunto de imagens de forma a tentar demonstrar a natureza da missão e a forma como os desafios e dificuldades foram sendo ultrapassados para cumprir as tarefas que me foram atribuídas para a missão. Portanto, aqui é importante dizer que as imagens que vou passar aqui, que são algumas, né, mas são maioritariamente imagens, o que eu vou falar é uma abordagem tática operacional. Portanto, eu vou tentar não abordar aqui a parte estratégica da missão, não me competi como comandante do navio e hoje também ainda não me compete. Portanto, as imagens são dedicadas à parte propriamente dita da missão, na parte tática, na parte operacional e nos desafios que a missão teve em levar um navio para São Tomé e Príncipe. Esta é a Baía da Ana Chaves, onde permaneci lá. Eu estive lá 7 meses em missão, foram 3 meses a preparar o navio aqui em território nacional. E depois a missão teve um período de 7 meses e depois continuou por mais 4 anos em São Tomé com o navio Zaire. Este é o navio, na altura quando fomos para lá, o navio tinha 48 anos, até um navio da classe Cassino, um navio construído na Figueira da Foz em 1971, é um navio bom, com chapa resistente e foi modernizado em 2015 e foi preparado para ir para São Tomé e Príncipe para este desafio. Tinha uma guarnição de cerca de 33 militares e levámos mais 10 militares extra a guarnição do navio para apoiar em tarefas mais específicas. A missão teve algum desenvolvimento logo no início, além dos 3 meses de preparação foram desafiantes. Iniciou no dia 3 de janeiro de 2018, com uma cerimónia com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, na base naval de Lisboa. O navio foi acompanhado até São Tomé e Príncipe do navio reabastecedor Berry, que também levou aqui uma componente logística importante. E no dia 3 de janeiro foi dada o início para a missão. Como tal, de facto, a chegada a São Tomé é logo um grande desafio. Portanto, este navio, nos últimos 30, 40 anos que teve em operação aqui no território nacional, o modus operandi do navio era navegar 24 horas, 48 horas. Portanto, não tinha um período de mar, tinha missões de grande duração, mas a nível de tempo de mar não navegava durante muito tempo. Navegava 14 horas, 20 horas, 48 no máximo, mas não tinha períodos longos de estar no mar permanentemente. E esta missão tinha aqui esse desafio, principalmente ali de Cabo Verde para São Tomé e Príncipe, são 10 dias de missão. E isso acarretou, de facto, algum risco e alguma prudência nesta preparação. O navio levou 3 dias até Las Palmas, mais 3 dias até Cabo Verde, e depois teve aqui um trânsito, sim, este grande desafio, 10 dias seguidos, em companhia do NFP-BR para dar apoio. Portanto, este é o momento especial da missão, aqui esta imagem da esquerda, com o NFP-BR. Portanto,
O navio, por precaução, tinha que ser abastecido nestes 10 dias, portanto, não garantia que chegava a São Tomé e Príncipe em segurança, portanto, os cálculos estavam feitos muito no limite, e foi decidido reabastecer o navio no mar. Portanto, estes navios da classe Cassino, por norma, não abastecem no mar, abastecem sempre atracados. Mas foi calculado ali na Serra Leoa, numa latitude onde, por norma, o vento é fraco, fazer uma operação que normalmente não está nos livros de marinharia, né? Não nos ensinam isto em lado nenhum, né? Portanto, que é um navio a reabastecer no braço de ar. Portanto, o NFPBR ficou a pairar, o vento estava a cerca de 4, 5 nós, e o NFPZI tentou fazer uma abordagem encostando do braço dado, portanto as condições estavam boas e estavam posicionadas para ser assim, senão não se faziam, de forma com uma bomba portátil passar combustível para o navio para conseguir fazer o resto da missão. Não foi fácil, portanto foi à quarta tentativa, tanto a atracação foi feita à quarta tentativa, porque lá está, esta marinharia não nos ensina isto, só a experiência, porque os momentos dos navios são diferentes e os 5 nós de vento têm interferência, portanto o BR tem uma área vélica muito grande e cada vez que o Zaire se aproximava, o BR afastava-se, e lá um cabo, o outro passava-se e temos ali, com alguma arte e engenho, lá conseguimos a quarta tentativa, com alguma aproximação excessiva, mas tínhamos obrigatoriamente de abastecer para chegar a São Tomé. Mas é um momento aqui com alguma interferência e com alguma tanto o Mandaval estava a acompanhar em direto para ver se a gente conseguimos fazer isto, porque se não tínhamos que ir à Posta do Benfica ou ao Gana para fazer um abastecimento antes de chegar. Assim que abastecemos, pronto, já temos aqui as condições para chegar a São Tomé e Príncipe. Este é o dia da chegada, no dia 21 de janeiro em São Tomé e Príncipe, e aqui é o cais, na Baía da Ana Chaves, onde permanecemos depois no resto da missão. Depois, quando chegámos a São Tomé e Príncipe, foi a primeira fase, foi uma fase logística muito intensa. Nós levávamos muito material, levávamos camas, lixo, cacifes, mantimentos, medicamentos. Aqui são poitas para a boia de amarração, porque foi calculado para o navio não estar no cais. O cais era limitado e para haver espaço para os outros navios foi equacionado o navio estar numa boia de amarração de forma a libertar o cais, para não degradarmos o comércio de São Tomé e Príncipe. E foi feito com este recurso a boias de amarração. Portanto, usámos muito material porque tínhamos a intenção de capacitar e também estarmos lá muito tempo durante a missão. Medicamentos para as necessidades não só nossas, mas também de quem estava a colaborar connosco. Foi avaliado onde é que o navio poderia eventualmente atracar, portanto isto é no caso do Porto de Neves, fomos lá fazer uma sondagem ao fundo, aqui tinha muita areia, não foi possível o navio atracar aqui, portanto era uma hipótese para o navio ter alguma sustentação logística, para não estar sempre na Baía da Ana Chaves, vir aqui ao Porto das Neves, mas não, aqui, o mordador está ali de pé, portanto não havia fundo suficiente para ir ali e não havia possibilidade de fazer aqui uma dragagem, portanto foi uma tentativa que não deu resultado. Depois daquela fase inicial, começámos a pensar como é que o navio poderia estar em boas condições na área, a questão elétrica, que é importante, né? Portanto, foram feitos alguns arranjos, quadros elétricos para fornecer ao navio energia elétrica, para não estarmos sempre com geradores, né? Portanto, para diminuir a carga térmica do navio e de alguma forma para proteger o navio na parte elétrica com as devidas proteções que nós precisamos para sustentar os nossos meios de bordo. Cá está a boia que foi colocada lá no local, com 3 poitas, portanto, uma arte de marinharia feita pelo Almirante Florença Mendes, na altura desenhou isto com o Almirante Gouveia e Melo, com os nossos moradores e também com os moradores de São Tomé e Príncipe conseguiram colocar a boia. E aqui vemos a imagem, portanto, a boia aqui, avante, a segurar o navio, e depois foi decidida colocar uma boia de pequenas dimensões, só com uma poita a ré. Portanto, este alinhamento fez com que o navio conseguisse permanecer estável ali. Portanto, o navio estava muito estável, aliás, estava melhor aqui do que no cais. Porque no cais o cais é aberto ao mar, e quando levantava um pouco de vento, a gravaninha, a vaga entrava e o navio roçava muito no cais. Como nós tínhamos falar há muito tempo, este formato era muito vantajoso porque o navio estava seguro e estava isolado e libertávamos o cais para São Tomé e Príncipe. Ficámos alojados aqui temporariamente no barco português, portanto, esta é uma imagem era do barco português, onde foi permitida a guarnição para aliviar a carga de bordo e descansar ao barco português para conseguir estar um pouco mais no período de lazer, portanto era uma missão de longa duração. Demos algum apoio dentro das nossas capacidades, portanto na parte elétrica, no que foi possível fazer também às condições do barco português, aos equipamentos que estavam com algumas deficiências ou que estavam degradados, dentro das características de cada militar. Mais tarde foi decidido, havia um espaço no barco português que estava vazio,
e construímos uma cozinha, portanto, com os nossos militares, e também com algum apoio dos militares de São Tomé. A cozinha tinha o objetivo de tirar o pessoal do navio permanentemente, dar condições melhores ao pessoal para estar em terra, e ao mesmo tempo também permitir a cozinha para o bar português para o que fosse necessário. Portanto, e lá fomos desenvolvendo isto, com alguns apoios e com arte e engenho. Lá fomos desenhando a cozinha, o pessoal foi-se aplicando nisto nos tempos livres, né? Lá para meados de maio conseguimos ter a cozinha a funcionar, portanto, em pleno. Depois de pintada, já não tinha mais a escola a funcionar, mas eu ainda cheguei, a cozinha esteve operacional a partir de junho, e foi um fator de motivação para a guarnição, porque dava muito boas condições para o pessoal estar. Portanto, escusava o pessoal de ir a bordo ao fim de semana, ir de bote para o navio, almoçar no navio, sair de bote outra vez para a terra. E conseguimos ter aqui alguma capacidade no barco português para levantar aqui a motivação da guarnição. Tivemos algumas visitas ao navio, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, à assinatura do memorando de entendimento com São Tomé e Príncipe. Também o Sr. Presidente da República também visitou o navio durante 2 vezes, foi lá a São Tomé e Príncipe. Durante o período participámos em alguns exercícios internacionais. Isto são navios que passavam na área, fazíamos aquilo que nós chamamos de portanto, são exercícios periódicos onde passa ali o navio e coordenamos ali uma série de atividades para se fazer durante um período de curso, tanto de França, Camarões, Brasil, também com uma força naval da Nigéria que passou, e também com os franceses. Fazíamos oportunidades de treino para também estarmos com alguma destreza. Participámos em alguns exercícios internacionais, são estes, o African NEM, o Oman Game Express, o REM6 e o African NEM. Não está aqui um representado, mas é este. Fomos à Nigéria e participámos num exercício de grande dimensão, com cerca de 25 navios, chamava-se Eco-Cuj. Foi uma missão muito intensa, porque tivemos que deslocar o navio de São Tomé e Príncipe para a Nigéria, tivemos atracado em Lagos, e foi outra vez um grande desafio. Este exercício foi feito com fragatas, né? E aparece lá o patrulha de pequena dimensão, pronto. Mas fizemos a nossa missão e identificámos aqui o Estado português e aproveitámos para treinar muito. Tivemos muitos desafios na Nigéria, portanto, o rio estava bastante poluído, com muitos plásticos, começaram a entupir as grelhas de aspiração, e depois tive de falar com a mãe do Mel para entupir assim mais cedo, porque já estava com risco de começar a ter os geradores a não sugar a água para fazer a refrigeração, e acabámos por até sair mais cedo para vir para São Tomé e Príncipe, à nossa base. Além disso, fomos ao Príncipe algumas vezes, fazer algum apoio logístico e também conhecer a área. Participámos em 2 ações de busca e salvamento. Foram pescadores que saíram para o mar à pesca e que as famílias reportaram que não tinham chegado a casa, que já tinham passado 24 horas, e acabámos por ir fazer busca e salvamento. Os pescadores acabaram depois mais tarde por sair noutra área e chegaram a casa mais tarde, não houve qualquer vítima mortal aqui. Tivemos um trabalho ao nível da cobertura de VHF ao largo de São Tomé e Príncipe para perceber como é que poderíamos, ao nível do salvamento marítimo, se havia necessidade de aplicar equipamentos pela ilha para ter redundância ou para conseguir chegar ao outro lado facilmente. Mais tarde, fomos para as salas de aulas, tivemos uma ajuda na sala de aulas, constituímos ali um plano de palestras dirigidos àquilo que nós aprendemos na Escola Naval, marinharia, navegação. Ao fim e ao cabo, aquilo que nós aprendemos fomos passando um pouco aos militares que estavam envolvidos connosco durante a missão. Depois também instalámos uma capacidade opcional, portanto, alguns contentores para termos material, tínhamos muito material. O BR depois retraiu e perdemos o apoio logístico. Acabámos por ter 4 contentores com botes vinham dos fuzileiros, com uma oficina de mecânica destinada a reparar botes, motores, enfim, o que fosse necessário para a missão. Aproveitámos algumas estruturas que estavam na Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe para as rentabilizar. Portanto, aqui acabámos por desenhar um tanque para colocar os motores para dar treinos, para conseguir desoperar. Trabalhamos também na parte de instalação de antenas, portanto, uma capacidade de VHF e também de HF, no sentido de termos boas comunicações ao largo da ilha, porque o objetivo depois era o navio também afastar-se e conseguir comunicar com o centro de operações da Guarda Costeira, portanto, comunicar via rádio, não estamos dependentes de telefones de satélite. Aqueles 10 elementos que nós levámos a mais são quem? Eram fuzileiros, era um pelotão de abordagem e uma equipa do destacamento do destacamento de meios de desembarque. Pronto, estas equipas tinham tarefas específicas. A equipa de tailboard, que era constituída por 5 elementos,
deram um curso de abordagem durante 5 semanas. Este curso foi muito intenso, foi um curso muito aproveitado pela Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. Teve atividade durante o dia e durante a noite. O que nós fazemos cá, teve aqui muita aceitação, nós sentimos perfeitamente, no final das 5 semanas, que os militares da Guarda Costeira de São Tomé que fizeram este curso estavam de peito cheio, estavam orgulhosos do que tinham conseguido, porque o curso teve uma exigência muito acima da média, né? E depois na parte de manutenção, também a equipa dos técnicos fizeram um curso de manutenção. Este curso é um curso valioso, até para nós próprios, de forma a dar destreza e a dar capacidade autónoma à Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. E também de aproveitarmos isso para repararmos as nossas avarias, as nossas deficiências que estavam lá para a missão. E em simultâneo, tudo o que acontecia no navio, os militares da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe também participavam. Portanto, se nós tínhamos de fazer uma manutenção aos motores, eles também participavam. Aliás, faziam connosco, né, supervisionados. Portanto, visão aos motores, aos centrifugadores de óleo, de combustível, lavagem dos tanques de água. Portanto, sentimos aqui que a água tinha muitas impurezas. De vez em quando tínhamos de fazer umas lavagens para ter certeza que tínhamos uma boa qualidade de água a bordo. Treino com a grua a bordo, com as motores-bombas portáteis para incêndios, com a parte elétrica, com as grelhas de aspiração. Portanto, ao fim e ao cabo, tudo o que nós fazíamos, partilhávamos e envolvíamos os militares que estavam connosco da Guarda Costeira de São Tomé. Portanto, a Guarda Costeira de São Tomé tinha, basicamente, uma guarnição a trabalhar connosco em paralelo. Portanto, nós tínhamos a nossa guarnição e eles tinham outra guarnição com um quantitativo semelhante. Portanto, eles acompanhavam-nos, cada elemento da Guarda Costeira estava associado a um elemento nosso. Portanto, se nós temos um cabo eletricista, havia de haver do outro lado alguém que estava dentro da área de eletricidade. Se tínhamos um sargento que trabalhava na área dos motores, tínhamos do outro lado um sargento que estava relacionado com a área dos motores. Depois também tivemos aqui algumas atividades externas, aqui com escolas, com a miudagem, embarques ali de botes. Os meus adoram isto, visitavam o navio sempre que havia possibilidade, batismos de mar. Dávamos algum apoio dentro das nossas possibilidades. Isto são trabalhadores que estavam no bar português, portanto, a medição da tensão arterial, diabetes, alguns medicamentos dentro daquilo que nós tínhamos possibilidades. A nível de relações externas, tivemos muita interferência com o Brasil e os Estados Unidos. Portanto, o Brasil tinham lá militares permanentemente. Tínhamos muito boas relações com os militares do Brasil lá, fazíamos trabalho de coordenação. Os Estados Unidos contactaram-nos diversas vezes e foram algumas ocasiões lá perguntar como é que a missão estava a decorrer. Portanto, eu acho que eles ficaram curiosos com esta missão e foram um bocadinho para ver o que é que nós estávamos a fazer, estávamos para partilhar ali alguma informação e para estarmos ali juntos. Também algumas palestras para a sociedade, dependendo das ocasiões. Isto aqui foi no dia de Portugal, ali com o embaixador, o Dr. Luís Gaspar. Havia algum dietismo ao lado do navio, né? Um navio com uma dimensão, estava ali durante muito tempo, tinha muitos militares, acabou por ter alguma comunicação social. Sempre possível, estávamos sempre prontos para colaborar e para passar informação dentro dos que nos era permitido. E também participávamos nas atividades, ao fim e ao cabo, que estavam à nossa volta. Até no dia de Portugal, fomos participar no corrido de todos das comemorações. Aqui uma palavra para a meteorologia. Às vezes muitos de nós pensamos que São Tomé e Príncipe, a meteorologia é suave. Não é, tem lá períodos de chuva e de vento forte. Eu apanhei aqui alguns sustos. Portanto, a mim disseram que aquilo está sempre bom tempo, está tudo ok. Não está. Portanto, há ali um período que é da Gravaninha e da Gravana. São ventos muito fortes que vêm repentinos e que aumentam a velocidade de 5 para 40 a 45 nós em cerca de 30 minutos. Portanto, o tempo de resposta é muito curto. Portanto, ali nos períodos de abril e maio, eu, assim que me apercebi a primeira vez, depois tive que começar a fazer um plano de ação para que a guarnição reagisse. À boia estava tranquilo, mas se estivesse no cais, não. Portanto, e normalmente, estes ventos fortes, que em 30 minutos aumentava muito a velocidade, normalmente vinham associados a águas vivas, ou seja, também em períodos de enchente, onde começa a perder o cais. Portanto, o mar sobe e depois tem um vento forte a empurrar o navio para o cais e a tirar alguma autonomia. Portanto, e são associados a estas frentes aqui. Não há depois sites meteorológicos que nos digam isto. Não há nenhum site meteorológico que diga que vai estar mal para amanhã, não. Aqui é a comunidade local. Eu aqui consegui estabelecer contactos com elementos do porto da Baía da Ana Chave, lá de São Tomé e Príncipe, que todos os dias falava com eles e dizia: olha, atenção, amanhã pode haver probabilidade. E era através desse conhecimento local
que eu conseguia fazer um pré-aviso para a guarnição, olha, atenção à amarração, atenção amanhã, à partida pode vir a ver em mau tempo. Depois começámos a adaptar e a partir de julho já começámos a estar mais tranquilos. Pronto, instruções a bordo, aquilo que nós fazemos nos navios da Marinha, combate a incêndios, simular um incêndio a bordo, um alagamento, palestras, explicar como é que funcionamos, como é que reagimos perante um acidente, suporte básico de vida, resposta a incidentes. Tínhamos um enfermeiro a bordo, que sempre possível também dava a parte de saúde aos militares de São Tomé e Príncipe, tudo na área da mecânica, eletricidade, trabalho com pirotécnicos, com geradores, marinharia e navegação, e também no mar, que é aquilo que era mais importante, que é onde o ambiente é mais adverso, irmos para o mar, trabalhar no mar, deixar dentro das possibilidades, portanto, os militares são mexerem no navio, mexerem nos equipamentos, terem alguma autonomia, sentirem que estão a fazer e a conseguir desempenhar a tarefa. Portanto, manobra de navio, ao fim e ao cabo, aqui este era o oficial, era o tenente Cimitini, portanto, era o meu homónimo, portanto, chegou a atracar o navio, portanto, comigo ao lado, claro, mas passar aqui a minha formação. E ao fim e ao cabo é isto, foi uma missão bastante desafiante, que depois continuou, eu depois acabei por vir fazer o curso de promoção oficial superior, fui rendido pelo comando Gaspar, e a missão teve lá 4 anos, depois perdi aqui um pouco o contacto com a missão. O navio neste momento tem 54 anos, neste momento regressou, está lá uma lancha que é a Centauro, que foi na sequência, salvo erro, desta emissão do Zaire, foi para lá a lancha Centauro. O Zaire veio fazer uma reparação a Las Palmas, entretanto regressou à base naval de Lisboa, está neste momento regionalizado na Madeira, está em funções na Madeira, portanto no Funchal, em missões também de um ano. Portanto é um navio que continua aqui vivo e aqui a continuar a cumprir as missões que são designadas. De uma forma assim muito, para mim foi muito desafiante, foi muito gratificante esta missão, muito exigente, pela distância também à família e por estar longe de casa, mas acabei por tirar o fruto disto, fui reconhecido, fiz muitos amigos, também foi um contacto muito interessante com o povo São Tomé, onde foi muito bem recebido, onde sentimos bem, claro que houve as suas vicissitudes, mas foi uma história que me marca e que vou levar aqui para a minha carreira e para a minha vida pessoal. Obrigado. Bom, portanto, vamos entrar na terceira apresentação com o Sr. Coronel José Costa dos Reis. Nasceu em 1964 e é natural de Luanda, Angola. Academia Militar em 1983, tendo concluído a licenciatura em Ciências Militares, especialidade de Artilharia, em 1988. É o diretor do Centro de Apoio Social de Lisboa, do IASP, o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, desde 16 de setembro de 2025. Iniciou a sua carreira militar no Regimento de Artilharia de Costa, onde se manteve até 1991, com funções de comando e instrução. Posteriormente, e até 1998, esteve colocado na Escola Prática de Artilharia como comandante de baterias, chefe de secções e diretor de cursos. Em 2001, fui adjunto das repartições de recrutamento e planeamento no Estado-Maior do Exército, onde colaborou na elaboração de regulamentos de serviço militar. Entre 2001 e 2006, esteve colocado no Comando Operacional das Forças Terrestres, com participação no planeamento das projeções para o COSUNS e Afeganistão, assim como na transferência de missão da Bósnia. Integrou a Força da União Europeia na República Democrática do Congo, a EUSEC-RDC, entre 2006 e 2008, como conselheiro do chefe de Estado-Maior-General de Logística, e de 2011 a 2013 como conselheiro da área também logística. Foi assessor militar na Direção-Geral de Política e Defesa entre os anos 2008 e 2011, nas áreas de cooperação com Angola e São Tomé e Príncipe, e ainda no secretariado da CPLP. Esteve colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas entre 2013 e 2014, tendo participado na implementação do exercício Trident Juncture 2015 da NATO. De 2014 a 2017, foi inspetor do Comando das Forças Terrestres, comandante do Regimento de Artilharia número 1 e gestor de projeto do equipamento de artilharia antiaérea. Entre 2017 e 2018, participou na missão de treino da União Europeia na República Centro-Africana, a EUTM-RCA, como chefe do J2 Informações
como Senior Nacional Representativo e chefe do Pilar Educação nesta missão da União Europeia. Por último, foi adito de defesa em São Tomé e Príncipe, Gabão e Guiné Equatorial de 2018 a 2021. Destacam-se na sua formação os estudos africanos, operações de paz em State Building e IAM, Estado-Maior em Marrocos e ainda o Joint Operation Center e o NATO Crisis Response System. Da sua folha de serviços constam vários valores e condecorações, como 4 medalhas de serviços distintos grau prático, Mérito Militar primeira e segunda classe, Cruz de São Jorge segunda classe e as medalhas militares de primeira classe, da Cruz Naval, Dom Afonso Henriques e medalha de comportamento exemplar. Foi ainda agraciado pela medalha de defesa nacional francesa e de oficial da Ordem Nacional de Reconhecimento Centro-Africano. Passo a palavra ao Sr. Coronel Costa Reis com profundos conhecimentos nesta área. Muito obrigado. Major, muito obrigado pela apresentação, Major. Muito obrigado pelo convite. Vou tentar ser breve, naturalmente, não trouxe um pequeno apontamento para que não me esticasse. E vou tentar passar um pouco a minha experiência em São Tomé e Príncipe. Eu estive sempre ligado à África, porque nasci em África, mas engraçado é que, como dizia o general Augusto Duarte, era o africano, né? Mas é verdade, passei da minha carreira quase 12 anos em África, 10 anos, por volta disso. Então, em cerca de 20 minutos serão apresentadas o enquadramento da missão, as principais eixos de ação, os resultados mais significativos e os desafios mais relevantes observados durante a comissão exercida em São Tomé e Príncipe com acreditação na Guiné Equatorial e no Gabão. A missão desenvolveu-se entre setembro de 2018 e outubro de 2021, tinha chegado da República Centro-Africana, o general disse, e tinha residência em São Tomé e acreditação não residente no Gabão e na Guiné Equatorial. O núcleo do cargo assentou na representação de Portugal e das Forças Armadas, no apoio ao chefe da missão diplomática, na cooperação do domínio da defesa e na produção do domínio da defesa e bilateral, porque já chegaremos mais à frente, e na produção de informação relevante para a decisão. Como é que conhecimento de defesa deve assegurar a ligação permanente ao INCFA, à DGPDN, apoiar o chefe da missão diplomática e acompanhar a evolução dos assuntos de defesa e segurança dos países acreditadores. Também havia a parte da indústria de defesa, mas dada as dificuldades naturalmente dos países que eu era adido, não era uma tarefa muito fácil e não foi conseguida, não consegui realizá-la. Como sabe, o Golfo da Guiné constitui um espaço de importância crescente, e já estive ali por causa do Zaire, também o general também tocou no assunto, quer pela centralidade marítima, quer pela vulnerabilidade e a ameaça, como a pirataria e outras dinâmicas securitárias que até depois entram muito para a zona do Mali. Acresce a presença de múltiplos atores externos, incluindo potências regionais, especialmente Angola e Nigéria, e extra-regionais, estamos a falar dos Estados Unidos, a China e a Rússia. Este envolvente conferiu particular relevância no acompanhamento geopolítico e militar dos três países. Recordar que as rotas comerciais para Portugal, 42% do nosso crudo é originário de África, 22% de Angola e 5% da Nigéria, e nós somos dependentes do gás da Nigéria em 52%. 10% do crudo para a Europa e 4% do gás natural passam pelo Golfo da Guiné. E 80% das exportações dos países do Golfo da Guiné são por via marítima. Por isso a importância do Golfo da Guiné e a importância naturalmente da missão do Zaire, em parte depois do Abertar, depois o P3 que também lá passava, foi muito importante e foi interessante observar e conhecer um pouco as missões, principalmente da Marinha e da Força Aérea. Não tinha tido essa possibilidade até à altura. Este slide permite distinguir as três espaços de responsabilidades. São Tomé e Príncipe foi o centro de gravidade da missão, naturalmente, e concentrou a atividade diária. A Guiné Equatorial e o Gabão, enquanto acreditações não residentes, exigiram gestão seletiva das deslocações, até por questões, naturalmente, como todos nós percebemos, financeiras, forte articulação diplomática e atenção continuada à evolução político-militar regional, que é bastante instável.
Nem sempre foi fácil, porque grande parte da minha comissão foi em contexto de Covid. Acabou por ser até mais outro desafio a juntar à missão em si. E também ter perdido o amanuense quando cheguei. Tive que ficar sozinho. E muito da parte administrativa, eu às vezes brincava. De manhã, quando atendia ao telefone, era o sargento-chefe Reis, e depois à noite passava a ser o coronel. E principalmente com as pessoas tinha confiança, que lembro que era o general Rui Ferreira, que eu brincava. Sim, agora estou aqui na parte burocrática e administrativa, logo à tarde logo passarei a fazer uns relatórios para o INPA. São Tomé e Príncipe, como disse, concentrou a maior parte da atividade cotidiana do posto, a articulação com o Ministério da Defesa Nacional e Ordem Interna, porque eles na altura, quando eu lá estive, tinham as duas tutelas, e com as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, quando o professor brigadeiro era na altura chefe de gabinete, né, o general Horácio de Sousa, foi regular e foi bastante próximo, até porque eu já conhecia, porque já tinha estado na DGPN, já tinha sido responsável por São Tomé e Príncipe. Foi em São Tomé e Príncipe que ganharam maiores expressões os projetos de cooperação, o Projeto SAI e o apoio à atividade institucional portuguesa. Em termos bilaterais e com o apoio do Sr. Almirante, conseguiu-se a reabilitação do Centro de Saúde das Forças Armadas, que foi muito importante num contexto de Covid. Fez-se uma reabilitação com o apoio também da Cooperação de Vinda de Defesa, através do projeto 3, pelo projeto de infraestruturas. Fez-se a reabilitação do cemitério dos ex-combatentes, também porque o meu pai tinha sido ex-combatente em Angola, e levei um bocadinho isso a peito e tentou-se dar um bocado de dignidade ao cemitério, com o apoio da Liga dos Combatentes. E como era o único adido residente, também trouxe mais valias. Trazia mais valias porque os meus congêneres no Gabão e na Guiné também queriam trocar naturalmente ideias sobre os dois países, e isso facilitava-me porque eu era um interlocutor e poderia rapidamente ter informação sobre o Gabão ou sobre a Guiné Equatorial. E por isso acabou por ser uma mais-valia, apesar de estar sozinho. O Gabão e a Guiné Equatorial, como já tinha dito anteriormente, são não residentes, implicam uma gestão criteriosa e, pessoalmente, nas deslocações. O acompanhamento processou-se através de contactos institucionais, muitos, e por isso é muito importante as deslocações. Às vezes eu dizia para o ENFA que é importante lá ir, estabelecer contactos. Eu dou um exemplo de, por acaso, através do senhor encarregado de negócios, conheci o piloto, que tinha sido oficial da Força Aérea, também, por acaso, que era o da companhia aérea local, e por acaso levava o seu presidente, o Bianchi, para todo lado. Ou seja, fiquei ali com um ponto de contacto importante, português, nacionalidade portuguesa, e por isso é importante aquelas locações a esses países. Outra coisa que era importante é o francês, que eu nunca percebi ainda, mesmo no ENFA, como é que é exigido só o inglês para aquela zona. O francês é muito importante. E foi isso que me levou à República Centro-Africana, quando eu já não esperava, que dizia ao general Feixosa, eu não sabia que ia falar francês, então foi um prémio de carreira, quando acabei de comandar, que fui para a ARCEP, mas também gostei, que foi uma experiência única e pronto, mais uma vez ligada à África. A cooperação no meio da defesa constitui uma área central da missão, porque o ADI tinha a formação e tinha o apoio sanitário. O São Tomé e Príncipe é muito carente. Olha, por acaso, obrigado a estar ali. Parece que adivinhei ontem a coisa que eu estava a fazer. A facilidade institucional e operacional, apoio em projetos de formação e articulação com as cidades santomenses. Contudo, algumas ambiguidades, e a doutora está a ouvir, algumas ambiguidades na distribuição das responsabilidades que, por vezes, reduzem a clareza do interlocutor português. Não se compreende, e pela minha experiência, que haja um coordenador da CDD em São Tomé. Isso confunde as autoridades santomenses, tira o papel do adido e cria ali uma confusão, porque depende das pessoas. O primeiro coordenador da defesa não correu muito bem, o segundo correu muito bem, porque era do meu curso. Mas não deve estar o adido sujeito a levar com duas entidades a gerirem assuntos de caráter militar português. O projeto ZAI, para mim, é um exemplo de um projeto de capacitação e um exemplo de projetos de cooperação com o exterior. O acompanhamento do NPS reforçou a fiscalização marítima na zona, contribuiu para a capacitação da Guarda Costeira, como disse. Ao mesmo tempo, aumentou a projeção externa de Portugal. Era muito importante num espaço praticamente só sensível como o Golfo da Guiné. Era muito importante para mim também. O ZAI serviu-me muito de âncora, porque muita gente recorria para saber. Ou seja, era aquela, tu dás, eu dou.
somente os Estados Unidos, voltamos a falar dos Estados Unidos, a França e também a China, com outros interesses, mas também procuravam muito saber. Depois tinha o Mar Aberto, né, mais outra missão de cooperação, o Obagama Express, e pessoalmente com a presença da aeronave P-3 Orion, uma mais-valia, e passaram por lá milhentos, não exagero, mas muitos aviões ou aeronaves portuguesas a caminho da RCA, Angola, e por isso acabaram a ser uma parte interessante. A representação institucional, para além da cooperação, houve uma forte dimensão de representação institucional. O posto apoiou visitas de altas entidades, escalas técnicas, presenças de navios e aeronaves e contactos com adizes, congêneres e outros parceiros. Isto parece apesar de ser um país de dimensões pequenas, passou lá muita gente. O Presidente da República, me lembro, 3 ou 4 vezes, o Ministro da Defesa, várias forças, várias aeronaves que iam para a República Centro-Africana, até de reabastecimento. Por isso, trata-se de uma função menos visível, mas essencial para a credibilidade externa do Estado e das Forças Armadas. Eu, por exemplo, lembro que foi lá o reconhecimento para a instalação dos F-16, ainda houve uma intenção do ENF a colocar os F-16 para apoio aéreo próximo da Força Nacional destacada na República Centro-Africana. Tive lá uma equipa da Força Aérea, a parte facilitadora, não que eu percebesse muito da questão, mas fiz de facilitador e foi muito interessante, porque me lembrou um bocado a minha projeção das forças para o Afeganistão e para o Kosovo. Acabou por ser uma parte interessante de acompanhamento. Depois, a produção de informação relevante foi outra linha de esforço dominante. O posto elaborou relatos, síntese e relatórios sobre a situação política, militar e securitária dos 3 países. Durante a pandemia, esta função ganhou ainda maior importância, dada a necessidade de acompanhar diariamente a evolução sanitária e a resposta institucional local. Por isso lá coloquei aquele mapa que o Ministério da Saúde fazia ser todos os dias. É uma importância crescida porque o sistema, e como o Sr. Bargueiro sabe, sanitário é muito frágil. Era todos os dias um pouco uma gestão assim um bocado difícil. O que é que iria acontecer a seguir? Mas somente com o Zai, com o enfermeiro, lá íamos acompanhando e pedindo apoio. Mais à frente até entregámos medicamentos e outros apoios e vacinas, e por acaso foi uma situação interessante, e sempre com imenso apoio do Estado-Maior-General, tem que utilizar isso, e dos outros ramos, como a Marinha e a Força Aérea, que muitas vezes a Força Aérea transportou também material que era importante e para apoiar a comunidade local. Em síntese, de forma visual, alguns indicadores traduzem a intensidade da atividade desenvolvida. Destaco 661, e são verdadeiras sínteses diárias dos 3 países em fontes abertas e de alguns conhecimentos que eu tinha. Os 161 relatórios produzidos, os 124 companhias, que não são só as nossas, eram os navios que passavam por ali, a gente tentava perceber o que é que lá andavam, principalmente chineses, andavam a fazer. Os 70 processos de deep clear e autorizações de sobrevoo, estes números demonstram uma atividade continuada, diversificada e com forte exigência de acompanhamento institucional e documental, principalmente documental. Realce ainda, elaborei na altura um country book sobre a São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. Lançámos na altura a base de dados da CISMIL sobre estes 2 países e como prémio por ter ficado retido com o Covid, elaborei a Diretiva de Ação Externa do Domínio Militar 2020-2021. Essa tem a minha chancela e eu orgulho muito, porque acho que consegui fazer de Estado-Maior-General durante 1 mês e meio em casa e por isso trouxe-a aqui porque acho que mereço. É mesmo daquelas que me saiu do corpinho. E por acaso, modéstia à parte, acho que está muito bem feita com a parte de recolha de informações dos adidos, que muitos camaradas ficaram muito incomodados porque já dava muitas orientações, foi aquilo que os adidos não têm, ou que eles não tinham naquele tempo, que é a parte de informações, o que é que vão pesquisar, ou o que é que vão saber. A gente aprendeu isso nos bancos da escola, e acho que seria, a CISMIL devia fazer esse papel, e foi dito na altura, e está no meu relatório final. Falha um pouco. Os constrangimentos não podem ser associados da avaliação global, a pandemia condicionou deslocações, naturalmente. A falta de apoio administrativo aumentou a carga logística porque estes países, a falta de luz, a falta de combustível, outra coisa, obrigou o DIDO a andar a maior parte do tempo a fazer funções administrativas e não a focar-se naquilo que devia estar a fazer. Para a minha felicidade, a minha mulher ficou em Portugal, por isso tinha as noites livres, mas
se tivesse já ia ser complicado. Acho que ia dormir no tapete algumas noites, mas pronto. Acresce limitações técnicas, designadamente no domínio da segurança e da informação, com impacto direto no reporte de matérias mais sensíveis. Há esse aspecto, não sei se já foi resolvido, mas era uma das questões que senti lá. Em termos globais, a experiência confirma a atualidade do de defesa. Eu já tinha estado em 95, 96, na altura, Tenente Coronel Macia Assunção em Angola, para lançarmos a primeira. Eu fui para apoio da cooperação militar, porque já tinha ligação à DGPM, mas neste caso no terreno. O defesa como instrumento da diplomacia de defesa, apoio à política externa e produção de conhecimento estratégico. O relacionamento com as autoridades locais e parceiros valorizou a posição de Portugal na região. Ao mesmo tempo, a missão evidencia a necessidade de reforçar meios, clarificar responsabilidades, e isso volta à sua doutora, e preparar melhor futuras comissões da parte de Portugal. Eu também tive pouco tempo, porque eu vim da RCA em julho, e em setembro estava a embarcar para São Tomé, porque não tive muito tempo para me preparar. A mensagem final pode ser citada em 3 ideias. Primeiro, a relevância celeste do posto enquanto instrumento de diplomacia, de defesa, num espaço regional sensível. Segundo, a importância decisiva do relacionamento institucional, do conhecimento do meio, do domínio da língua francesa. Terceiro, os principais desafios observados, o impacto da pandemia, a falta de apoio administrativo e algumas limitações orgânicas e técnicas que condicionaram a eficiência do gabinete. Derivado um pouco da minha forma de ser, tentei dar o meu melhor e penso que consegui levar a carta à Garcia, como costumamos dizer nós no Exército. E por isso agradeço, espero ter sido claro. Alguma dúvida, terei todo o gosto para esclarecer. Tentei não entrar muito em pormenor, acho que era importante passar aqui algumas mensagens. E depois no texto, logo terei tempo de debruçar mais sobre alguns assuntos interessantes, porque, por exemplo, tive a ecoar na altura, e estava o Ministro da Defesa que tentou fazer uma alteração do regime constitucional, o Sr. Ministro só queria falar comigo, e lá eu consegui convencer na altura que o Ministro da Defesa Cravinho a trazê-lo para Portugal. Mas são peripécias que foram interessantes e que, ao mesmo tempo, deram um certo brilho à missão e importância, naturalmente, que era relevante para o ODI. Por isso, muito obrigado pela vossa atenção. Vamos então agora passar à segunda fase, que é o período de perguntas e respostas. E, portanto, o que eu agradecia era que quem pretendesse fazer perguntas se identificasse, que dissesse, e depois, no momento, identificava e, portanto, faria a pergunta e logo veríamos onde se há alguém que... Podem falar à vontade, os microfones estão espalhados pela sala. A senhora General, Ana Baltazar. Sim, muito obrigada. Primeiro, agradeço imenso as 3 apresentações, cada uma de forma diferente. Fez aqui um excelente apanhado do que fizemos, não é? E do que estamos a fazer com São Tomé. Eu mais do que uma pergunta, de facto, é um comentário. E dizer também que em relação a São Tomé, o Sr. General falou sobre o nosso programa 4, de facto, o nosso programa 4 terminou em 25, embora se considere que ainda está em vigor, mas o próximo está pronto a ser assinado e, em princípio, tudo indica que será assinado agora na reunião ministerial CIPLP em Timor-Leste. Portanto, em princípio, estarão reunidas as condições para se assinar lá. Mantemos os 3 projetos associados ao programa 4. De modo geral é isto, dizer que neste momento temos 3 militares residentes em São Tomé, portanto, face àquilo que o General Graça falou e também, no seu caso, a diferença é gigante, não é? Portanto, nestes últimos anos tivemos uma diminuição de presença em número, mas, por exemplo, no caso da Marinha, que como também referiu, trocámos os aires por duas embarcações, eu não sei se posso ser embarcações, mas são 2 embarcações, não é? Falou, e depois mais a Príncipe, que é um bote, se não estou a ir. Pronto.
Mas, e fazendo agora a ponto para aquilo que disseram, para o que nós estamos a fazer agora, e sei que temos o general Duarte, também sei que nos está a ouvir e tem a questão das missões de capacitação, que depois, se ele quiser, eventualmente poderá falar sobre isso, estou a ouvi-lo ali, à esquerda. Portanto, estava a falar sobre isso, mas eu, em relação ao que nós fazemos agora, e sabendo que temos uma menor presença, eu gostaria de saber qual é que é a vossa opinião relativamente ao que se fez no passado, nomeadamente com a Força Aérea e um bocadinho também mais com a Marinha, ao que se poderia fazer hoje com os meios que temos. Não é? Portanto, os meios são outros também. No caso da Força Aérea, temos um C295, um aviocaro, temos os quantitativos que temos os recursos humanos que temos que saber gerir isto. Queria saber qual é que é a vossa opinião, pessoalmente, em relação à Marinha e à Força Aérea, mas depois se o Exército tiver, embora tenha sido uma perspectiva da defesa, que é uma perspectiva diferente, também posso. Eu sugeria que se pudéssemos ouvir, como há pessoas, se pudessem fazer alguma pergunta, e então seria mais fácil, se calhar depois complementávamos, pode ser que haja alguma coincidência neste momento. Sim, a palavra, portanto... Duarte. Sim. Duarte, sim. Ligando o som. Duarte, tens de ligar o microfone. Antes de mais, gostaria de agradecer a excelente iniciativa e agradecer aos presentes, cumprimentar todos, em geral, não consigo ter bem a percepção, embora a imagem permita, mas eu vou ser muito breve para não estar, para permitir mais intervenções. O que eu assisti ao histórico, e que já conheci algum, e em complemento da senhora subdiretora da DGPDN, houve uma grande... Nós começámos em grande, com uma aeronave presente permanentemente. Houve contingências que nos levou a fazer um pouco a diminuição da presença, e estou convencido que a partir de determinada altura começámos novamente a intervir numa outra perspectiva, numa perspectiva de manter algumas pessoas em permanência para assessoria direta e apoio, mas desde, talvez um pouco impulsionados pelo ZAIR inicialmente, e agora e depois em 2000, quando o ZAIR foi substituído pelo Centauro, que está lá agora, e já agora vai ser substituído também este ano pelo Escorpião, porque precisa de manutenção, e tem havido um incremento de intervenção, também temos que ser honestos, pela nova abordagem desde 2021 do saudoso DGPDN da altura, o Sr. Paulo Lourenço, o Sr. Embaixador Paulo Lourenço, que juntamente com, na altura, o Sr. Almirante Silva Ribeiro, implementaram estas missões portuguesas de capacitação, que não são mais, das quais eu sou responsável, que não são mais do que uma complementariedade à cooperação já existente e que já existia, ou seja, tentando ir ao encontro das necessidades de Santo Tomé e Príncipe, faríamos então pontualmente formações ou apoios à capacitação. Esta coisa de dizermos capacitação, não, porque a capacitação é sempre responsabilidade do país, mas nós damos o apoio à capacitação desse país naquilo que o país entender como mais premente e mais urgente, e dentro de um plano de edificação dessas mesmas capacidades. E nesse sentido, sempre em coordenação com a DGPDN e seguindo a linha de orientação política de intervenção da cooperação, tentar ajudar o mais possível, com os poucos recursos, tentar fazer uma aproximação de mobile training teams, ou seja, equipas de capacitação que se utilizava e que se utiliza na cooperação, que são as assessorias técnicas temporárias, mas com a participação agora num contexto de força nacional destacada ou elementos nacionais destacados. Ou seja, especialistas que vão, por um período muito limitado, apoiar ao desenvolvimento de certas e determinadas áreas de capacitação. Isto é o que tem sido feito, um pouco à boleia daquilo que começou a ser feito com o ZAIR. O ZAIR aproveitou a oportunidade de estar... O ZAIR e também com a aeronave que esteve lá, como o nosso jornal sempre referiu. Mas agora, esta nova
incremento aproveitou o balanço do orçamento das Forças Nacionais Destacadas para fazer esses desenvolvimentos. E desde 2024, quer dizer, de uma forma mais consolidada e com base no memorando de entendimento que foi feito, têm sido abordadas outras áreas, nomeadamente ao nível da engenharia, no reforço do projeto 3, complementando e ajudando ao nível da formação, ao nível, a todos os níveis que são possíveis. Isto é sempre feito num ciclo de discussão inicial do ano anterior. Aliás, o nosso brigadeiro Cravid, que está aí presente, fizemos várias reuniões no sentido de ver quais eram as necessidades mais prementes para apostar exatamente nessas necessidades. Ou seja, tentámos desde essa altura incrementar mais esta cooperação com o apoio do ENGFA e naturalmente em coordenação permanente com a DGPDN, que é a principal responsável, para aumentar pontualmente e com os poucos recursos que temos monetários, ir ao encontro das necessidades mais prementes. E é o que tem sido feito desde 2024. Foi feito em 2024, foi feito em 2025 e está a ser feito em 2025 em várias áreas. Por exemplo, neste momento está lá uma equipa de 2 elementos, veja-se, o nosso Tenente-Coronel Coelho da banda do Exército e mais um ajudante que está exatamente a ajudar a formar a banda de Santo Tomé e Príncipe, que em 2 anos faz uma diferença. Eu usei este exemplo mais simples, porque os outros vão de arrasto. Ou seja, nota-se uma diferença muito grande, nota-se entusiasmo das pessoas que lá estão, porque parecendo que não, é algo novo, diferente e tem empenho das pessoas que vão num período muito curto, 1 mês, 2 meses, e as pessoas que lá estão. Eu dei este exemplo, mas temos o exemplo da engenharia. A Força Aérea, a Marinha levou, como se recorda do Sr. Almirante, vários armários, etc. Neste momento, a nossa engenharia está lá a fazer armários, a fazer camas. O que é que isto beneficia? Beneficia que os militares que cumprem o serviço militar de 2 anos não só constroem os seus próprios artigos, mas aprendem um ofício para quando saem para a vida civil, ou seja, não dar o peixe, mas ensinar a pescar. É esse o principal objetivo desta nova abordagem. Pronto, isto eu não quero alongar mais, mas é só para ficarmos todos com uma ideia de que há um incremento em termos de equipas de capacitação, um incremento em termos de intervenção, sempre em complemento da cooperação permanente, da assessoria permanente que está lá, do DGPDN. E espero que se mantenha sempre neste caminho. Obrigado. Obrigado, Sr. General. Então agora vamos retornar, após estes comentários, estas sugestões e esclarecimentos, ao ponto levantado. Não sei se o meu João quer começar por... Concordo com o que foi neste momento afirmado pelo Sr. General Claro. Independentemente de termos apoios mais ou menos longos, mais ou menos específicos, como meios aéreos, como o caso do P3, do C295, que são importantes por causa do contexto do Golfo da Guiné, como já falámos, eu penso que estas missões de capacitação são muito importantes, porque efetivamente, os objetivos são mais curtas e julgo que permitem formar melhor as pessoas em menos tempo. Mas no âmbito aéreo poderá colocar-se a questão, curto, médio e longo prazo, do Estado de São Tomé querer desenvolver uma capacidade aérea própria. E eu julgo que isso tem que ser um projeto sempre de longo prazo. Cabe ao Estado de São Tomé decidir se quer ter essa capacidade e se Portugal seria o parceiro para desenvolver essa capacidade, mas julgo que aí tem que ser um projeto de longo prazo, porque já tivemos aqui situações de alguns Estados quererem alavancar esta capacidade em um curto espaço de tempo, e isso cria grandes problemas, como temos vindo a constatar no âmbito. Mas, de certa forma, eu julgo que a Força Aérea tem capacidades que podem ser usadas, estão a ser usadas em apoio a São Tomé. Os períodos podem ser definidos, também tendo em conta os constrangimentos, porque os meios são escassos, não podem estar aqui em todo lado ao mesmo tempo, mas eu penso que esse apoio continua a ser importante, pode ser incrementado à medida das solicitações, e concordo com estas assessorias, informações mais específicas deles no âmbito das missões de capacitação, que acho que serão
extremamente eficientes. Em relação aqui à questão do site, propriamente dita, e pela experiência que vivi, em comparação ao dia de hoje, o banco empresário, de forma como teve, tinha um grande problema, que é a distribuição logística do vinho. A nível de material, é complexo, ter um navio, pelas suas dificuldades, de estar longe aqui do território nacional. Já tivemos um problema no barco nacional no sistema de frio. Nós próprios temos dificuldade em reparar muito mais nesse meio por isso. A nível logístico material, tinha logo grandes problemas. Portanto, aumentava aqui a complexidade de manter o navio durante muita área. E depois o problema que é o recursos humanos, que é o SAI opera com 33 militares e não se deve abdicar disso por questões de segurança. Uma coisa é ter 29, 30, outra coisa é passar para 15, como se falou na altura quando eu lá estava. Portanto, isso acho que era sempre de manter os 33 militares, e nós estamos sabendo que os 33 militares são muito valiosos, nós precisamos deles, né? O recurso humano hoje em dia é muito valioso. Agora, o que eu vejo aos dias de hoje, se me permitem a livrecia, a transição depois desta fase do SAI para uma lancha da classe Centauro, que tem 8 militares, não é? Que tem uma capacidade a curta distância muito boa, que é muito mais fácil de operar, que a nível logístico não tem uma necessidade tão permanente como o SAI, é muito mais ajustada. Portanto, a capacidade diminui drasticamente e mantém se calhar a capacidade que se pretende de alcance da costa de São Tomé e Príncipe. Portanto, eu julgo que neste momento este programa está muito ajustado. Não sei como proposta, como esticar, mas ele também poderia ser eventualmente ponderado na questão de alta velocidade. São meios muito mais fáceis de operar, mais fáceis de transportar. A Centauro governa-se com 8 militares, uma velocidade com 3 militares. Tem também muitas vantagens e o alcance ou a rapidez em que se consegue fazer. Seria eventualmente outra hipótese. Agora, para cruzar é uma dimensão muito complexa, para ser muito tempo. Além de fronteiras, a classe Centauro, de facto, as emissões de alta velocidade têm muito mais autonomia, muito mais facilidade de se manter no espaço-tempo. Obrigado. Se me permite, doutor, e recorrendo à experiência da DGPDM, e na altura foi levado a cabo um projeto interessante, foi um curso de formação de oficiais e sargentos do quadro permanente em São Tomé e Príncipe, estamos a falar na hora de 2011, porque era um problema São Tomé e Príncipe, formação de quadros, e nós tínhamos muitos problemas quando vinham fazer o curso a Portugal, muitos fugiam, né, entre aspas, procuravam uma melhor vida. E na altura, propus ao diretor de serviços, que era o Dr. Saldanha Serra, o curso foi 2 anos, e o professor Brigadeiro se lembrar de formação do quadro permanente, tanto sargentos como oficiais. Agora tivemos um problema, depois foi resolvido. Na altura, o Brigadeiro agora já criou o curso de promoção a capitão, somente no Exército, a Marinha não faz sentido, para vocês, para isso sentido, e tentou-se implementar. O projeto 3 já aqui foi falado, que é um projeto muito antigo. É um projeto que, para mim, demonstrou há muito tempo a importância da capacitação, do apoio à capacitação, porque aquilo faz o desenvolvimento ainda da sociedade. Ou seja, os soldados que vêm fazer o serviço militar obrigatório naquele projeto regressam à sociedade com outras ferramentas, eletricistas, pedreiros, seja lá o que for. E eu sempre tentei incentivar com uma dídula, até como estava na GP, as construções horizontais. O que é construções horizontais? É estradas, porque São Tomé tem muitos problemas e nós, com pouca verba, poderíamos talvez criar esse projeto lá, aproveitando o projeto, era um projeto de construções horizontais que a nossa engenharia militar tem e que seria importante. Outra ideia que eu deixei no ar e que também já desde 2011 ou 10 é São Tomé é o sítio ideal para termos uma escola de Estado-Maior de formação. Poderíamos recorrer ou levar a que muitos países daquela zona fossem a São Tomé, ou seja, ao mesmo tempo, projeção de Portugal naquele espaço francófono, que é importante. Porque tem condições de recepção, de segurança, e da CPLP fazer lá uma escola de Estado-Maior, como tem Marrocos Sete, por exemplo, muitos, eu fiz o curso de Estado-Maior em Marrocos Sete, toda aquela região, num espaço francófono, era talvez mais importante que em Angola,
porque Angola, por outras razões, dispersamos muito. Ali, com poucos recursos, conseguimos fazer uma escola no âmbito de Estado Maior, estamos a falar de formação de oficiais superiores, e acho que era muito importante para o e para os países da região, buscar também, naturalmente, indivíduos que teriam todo o interesse, desde o Gabão, os Camarões, a irem lá fazer. São 2 ou 3 ideias, mas havia mais ou mais algo. Não sei se haverá mais alguém que queira levantar alguma questão. Aí do outro lado lá, de quem está online. Não. Pronto, então estamos aqui a chegar a um momento, eu acho que em função daquilo que foi dito, começámos aqui com a experiência de São Tomé, com C130 numa primeira aproximação e depois com o Aviocar durante um longo período. Depois passámos também a usar e fundamentalmente deve ficar para a história ali um tal reabastecimento pioneiro, se calhar agora deve ser um referencial aí para quem... e por último aqui também a proposta do Sr. Coronel falando no papel importante dos habitos e um aspecto que já há muitos anos aparece também, que é entre a questão do pessoal que está diretamente relacionado com a cooperação técnico-militar e os habitos. É um assunto que eu conheço dos anos 90 e que, enfim, por vezes, como disse, depende exatamente de quem está envolvido. Por outro lado, também aquilo que foi esta última aproximação e estas recomendações penso que são importantes. E eu gostaria apenas, e para terminar também, realçar aquilo que foi aqui dito. Há aqui este aspecto da nova cooperação a nível da defesa. As missões conjuntas que estão a ser feitas hoje lá com a Marinha e com a Força Aérea em São Tomé, a verdade é que há anualmente está atribuído 80 horas de voo e em diversas missões. Isso tem acontecido ao longo destes anos. Portanto, isso é uma coisa, penso eu, importante, até porque o patamar dessas operações é elevado, a relação com os outros países da zona também. Portanto, é um dos assuntos que parece que é importante, ainda mais nesta questão das atividades ilícitas e tudo isso. E aí insere-se também este último ponto do Sr. Comandante das lanchas rápidas, que se calhar não é má ideia. Bom, a verdade é que, e agora tenho aqui 2 ou 3 coisas, ao fim de 40 anos de bom relacionamento entre Portugal e São Tomé, em matéria de defesa, parece claramente, como foi dito, que continua a existir espaço e vontade para se cooperar nos âmbitos bi e multilateral, e portanto, hoje tivemos essa oportunidade também de perceber isso e de sentir. Eu sei que o Sr. General não fez qualquer comentário, mas de qualquer maneira está aberto, se ainda pretender dizer alguma coisa, faz favor. Pretender dizer algo, não vai almoçar connosco, também tem essa oportunidade, mas se quiser, já vão pronto. Em relação aos acordos de cooperação, incluindo o âmbito da segurança e defesa, foram recentemente firmados, e nós sabemos isso, está na comunicação social, entre São Tomé e Príncipe e a Rússia, e com a China, e até também uma nova aproximação com o Irão, ou pelo menos está em andamento. A verdade é que são relações complexas e existem, mas a verdade é que a questão do suporte militar e o investimento nestes âmbitos, pelas direções políticas dos vários países, é um facto. E não vale a pena estarmos a pensar que isso não vai acontecer. As interações já vêm do passado, do tempo da Guerra Fria, e hoje estão outra vez a ter uma nova aproximação. É uma questão dos interesses geopolíticos e das situações complexas que vamos efetivamente sempre ter que manter e portanto, são dinâmicas e vai ser assim. Mas em paralelo também não nos podemos esquecer daquilo que já ouvimos e cada vez mais ultimamente temos ouvido, é que os países não têm amigos nem inimigos, têm defender os seus interesses e esses interesses têm a defender. E é nesse contexto que nós, Portugal, vai ter de continuar com a boa vontade e com aquele conhecimento e relacionamento que Portugal teve no passado e que eu, da minha pouca experiência também na cooperação, que é sempre visível. Obrigado, meu jornal, obrigado mais uma vez, obrigado a todos, obrigado para quem está do outro lado, no geral.
Obrigado. Obrigado. Antes de terminar, não sei se o senhor Brigadeiro tem alguma palavras. Sim, eu acho que era bom ouvirmos. É um privilégio ter hoje também. A palavra é sua. Antes de eu depois fazer a minha dor. Faz favor. Muito obrigado, meu canal. Muito obrigado por atividades. Aos convidados, os oradores, os atividades. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Foi formulado. Um prazer enorme estar cá neste momento. Estou em Portugal numa cita privada. Fui convidado e aceitei logo, de imediato o convite. Portugal, de facto, tem sido um parceiro estratégico para Santa Igreja. Há muitos anos, quando acabamos de vir. E Portugal tem ajudado muito a Santa Igreja. Quero todo o país e as Forças Armadas que impactam por. Portanto, quero, do ponto de vista de formação, apoio logístico e outros apoios. Nós agradecemos de coração de Portugal, civis e militares. Então, agradecemos muito e, em particular, também no caso, o General Fonseca, sempre, que muito ajudou enquanto no meu mandato, como sempre. O General Fonseca deu grande apoio às Forças Armadas e também como outros chefes, as Forças Armadas, Forças Armadas portuguesas no geral. E os militares portugueses são excelentes, são bons profissionais, têm dado prova e é uma satisfação enorme. Portanto, gostei muito dessa conferência, dessa palestra. De tudo o que disseram, algumas coisas fiquei a saber, também não sabia tudo. Mas agradeço do coração. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras. Normalmente não temos a contraparte. Foi a primeira vez, agradeço ao nosso jornal ter estado sempre atento e ter-me falado de si, da sua presença e da oportunidade que tínhamos de ter aqui. As suas palavras acho que são muito importantes, sobretudo para quem esteve em missão, mas para nós portugueses também é motivo de orgulho. Como Presidente da Comissão, e para terminar, e antes de fazer umas ofertas que eu vou explicar, hoje temos um bocadinho de tempo, ainda, para mim tem sido, sendo africano, não sou o africano, tu é que és, mas sendo africano de nascença, eu nasci em Angola, como sabem, eu vivi 13 anos, obviamente que esta primeira parte deste ciclo, dedicada à África, foi muito gratificante para nós, não só a nível de troca de conhecimento, mas foi sobretudo também a nível de enriquecimento daquilo que nós tínhamos do trabalho que está a desenvolver o Dr. João Moreira Tavares. Penso que, não falámos ainda nós dois, mas houve aqui aspectos que é dos presentes, quer inclusive a intervenção do nosso lado, que são muito importantes para completar a informação que nós não tínhamos. E, portanto, depois, na parte final, estão a ver, os textos correntes das conferências serão certamente enriquecedores depois para fazer a criação, como eu costumo dizer, estamos processos, a criação depois de algumas questões que nós tínhamos.